Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui falando um pouquinho sobre as funcionalidades da calculadora financeira Drone. Hoje vou falar um pouquinho aqui da taxa de juros, ok? O item 1.2. E a taxa de juros nada mais é do que, nesse caso, uma função, né, na calculadora que mostra a taxa de juros de um determinado período, tá bom? E hoje nesse vídeo eu vou falar de dois exemplos, até para facilitar um pouco mais o seu entendimento da taxa de juros. Muita gente confunde taxa de juros simples com composto. Enfim, a gente vai mostrar aqui um pouquinho. A calculadora, lembrando, né, que a calculadora financeira Drone é feita em cima do Excel, do pacote Office do Excel, então é bem leve para você utilizar aí no seu computador. Provavelmente você já tem instalado no seu computador o Excel e não vai precisar instalar nenhum programa a mais, tá bom? É bem leve mesmo. Fechando aqui a mensagem de boas-vindas, vou colocar aqui para o lado, pegar novamente minha colinha. No vídeo anterior a gente falou de valor presente, tá? E hoje a gente vai falar da taxa de juros, mostrando aqui que quando a gente seleciona, o que está selecionado vem automaticamente aqui para o campo resultado, aparece aqui embaixo, ok? E aqui em cima aparecem as outras opções de forma automática, tá? Então, anteriormente estava valor presente aqui, ó, taxa de juros aqui, e quando a gente seleciona a taxa de juros, vem aqui para o resultado final e já aparece o valor presente aqui como opção para você digitar os valores. Tá? E no primeiro exemplo de hoje a gente vai simular um empréstimo, que é aquele bom e velho empréstimo que a gente recorre às pessoas mais próximas, um pai, uma mãe, um tio, um amigo, que está com uma reserva guardada e aconteceu aquela emergência com a gente, né? E a gente está precisando de um dinheiro, não quer recorrer a um banco, uma instituição de empréstimo, enfim, tá? E nesse exemplo, para pagar a tua fogueira, você vai pegar um empréstimo de R$ 1.300. Né? E para essa pessoa que você pegou um empréstimo, você não vai pagar mensalidades. Ou seja, você pegou 1.300, não vai pagar mensalidades, mas ao final de um ano, após um ano, né, você vai devolver o valor mais um valor adicional aí, ou seja, um montante de R$ 1.800. Ou seja, você pegou o empréstimo, você não vai pagar mensalidade, você, ao final de um ano, vai pagar R$ 1.800, ou seja, é um empréstimo realmente de um amigo, de um parente, de alguma pessoa bem próxima a você, tá? E a pergunta é, qual foi a taxa de juros anual? Ou seja, no final de um período, qual foi a taxa que você pagou? Tá bom? Então, esse exemplo serve para deixar claro, porque tem muita gente que pega empréstimos sem saber quanto que foi a taxa de juros, e às vezes, tá gente, às vezes isso acontece, da pessoa pegar um empréstimo dentro da própria família, dentro do ciclo de amizade, e a taxa de juros dessa transação, dessa negociata, fica até maior, né, do que se você fosse pegar, do que se a pessoa fosse pegar numa instituição, num banco, numa instituição privada aí de empréstimo. Tá bom? Então vamos aprender a fazer esse cálculo aqui. Estou aqui em valor presente. Esse valor ele vai ficar aqui positivo, porque é um crédito que está entrando para você, é um empréstimo que você está recebendo, tá? Um valor presente, ou seja, a pessoa vai te passar R$ 1.300. O pagamento, que é a mensalidade, você não vai pagar nada, então esse valor aqui vai ficar zero, tá bom? O número de períodos, ou seja, a gente vai calcular a taxa de juros em cima do valor total de períodos, tá? Então, nesse caso, a gente vai colocar 1, né? Porque a gente está buscando aqui, ó, a taxa de juros anual, tá bom? O valor futuro, neste caso, tá aqui, ó, R$ 1.800, só que esse valor você vai colocar negativo, tá bom? Por que, Diego, você vai colocar negativo? Porque é um valor que vai sair do seu bolso. Ou seja, você está recebendo 1.300 e após um ano você vai pagar 1.800. Então esse valor está saindo do seu bolso daqui a um ano. Então a calculadora vai mostrar para você quanto foi a taxa de juros que você pagou. Então calculando aqui, ó, neste caso 38,46%.
ok? Ou seja, no final desse período, desse montante, pegou 300, não pagou mensalidade e pagou 1.800 depois de um ano, a tua taxa de juros foi de 38,46%, tá? No período total, ok? E eu vou pegar agora o segundo exemplo, deixa eu limpar aqui, vou pegar o segundo exemplo, e esse segundo exemplo aconteceu comigo mesmo, tá? No primeiro carro que eu comprei, eu financiei 25 mil reais, né, na época, alguns anos atrás, financiei 25 mil, eu pagava por mês uma parcela de 748 reais, né? Financiamento foi de 25 mil, pagava 748 num período de 5 anos. 5 anos, ou seja, 60 meses, tá bom? E a pergunta é, qual a taxa de juros mensal nesse exemplo aí, no financiamento do meu carro, tá bom? Então, na época eu peguei 25 mil, então o valor vai ficar positivo. O pagamento mensal foi de 748, então esse pagamento, como saía do meu bolso, ele vai ficar um valor negativo aqui. O número de períodos, gente, no caso foi 60 meses, ok? E o valor futuro? Quanto que eu vou colocar aqui no valor futuro? Eu vou colocar 0. Concordam comigo que ao final de 60 meses eu não vou mais ter dívida com o banco, com a instituição? Então, nesse caso, o valor futuro é 0. Então, quando eu pego esses valores e mando calcular, eu tenho aqui uma taxa de juros mensal, ou seja, para cada período aqui dos 60, eu tenho uma taxa de juros de 2,16%, tá bom? Então, ficou simples aí o entendimento. Se você tiver alguma dúvida, manda a tua pergunta aí na descrição do vídeo. Espero que esse vídeo possa ter te clareado um pouco mais sobre taxa de juros, como você pode calcular de uma maneira bem simples aqui, utilizando a calculadora financeira Drone. E a nossa missão é fazer com que as pessoas entendam um pouco mais de educação financeira, entendam um pouco mais de planejamento financeiro, para que a gente faça mais compras inteligentes, tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!